Olá, bem-vindos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Já estamos no ar pelo nosso YouTube, são 17 horas em ponto no Rio de Janeiro e está entrando no ar o programa Café e Palavra. O programa hoje tem uma palavra para você maravilhosa. Portanto, nesse início eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a você por estar conectado aqui, acompanhando a gente. Em segundo lugar, eu queria te pedir que você convidasse, compartilhasse, que mandasse aviso, né? Que curtisse, que desse um like, que se inscrevesse nas nossas páginas, que me ajudasse a divulgar essa ciência que nós ministramos aqui. A palavra da nossa palestra é uma ministração que visa falar e alcançar o homem interior, que é o espírito. Então eu te convido para que na próxima meia hora eu tenha certeza que o teu entendimento vai entrar numa outra etapa de glória. Esse é o programa Café e Palavra. Bem-vindo todos e todas que estão aí na audiência. Já temos abençoados entrando aqui no YouTube e também já vários abençoados e estão entrando aqui pelo nosso Facebook. Nós estamos monitorando ele aqui também, né, para que você... Opa, tá chegando o café. Opa, graças. Sim, você me ajuda aqui. Graças. Para que a gente possa compartilhar. Muito bem, bem-vindos todos vocês. Já tem abençoados, como eu disse. Nosso cafezinho chegou. Café gostoso. Café e Palavra. Toda terça-feira esse programa vai ao ar. Às 5 horas da tarde, você é meu convidado, você é minha convidada para participar de alguns minutos que vai preparar o cair da tarde, a entrada da noite na tua vida e certamente, depois de ouvir essa palavra, a tua noite, né, o teu dormir vai entrar numa nova etapa. Né? Então eu quero que você assista, curta e compartilhe. E participe, faça um comentário aí no chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ponha teu nome, ponha a cidade de onde você está nos assistindo. Gostaria de saber, gostaria de interagir com você. Nós temos o nosso WhatsApp, 99104-8388. Isso é uma divulgação patrocinada pelos nossos semeadores. Toda essa programação, todas essas edições, a nossa rádio. Você sabe que nós temos uma rádio que está 24 horas no ar. Se você desejar, digite aí no teu celular, no Google, pedrokeller.com. Vai abrir a página da rádio, dê um clique na setinha e você vai poder ouvir 24 horas as nossas ministrações. Tudo isso é patrocinado por aqueles que semeiam. Então eu agradeço a você que tem semeado, declaro anjos a teu favor. Então eu convido todos vocês a serem semeadores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Você sabe que há promessa para os semeadores na palavra, né? Eclesiastes capítulo 11, verso 4, diz uma palavra que eu estava pensando hoje: aquele que observa o vento não semeia. Quando diz observa o vento, é aquela pessoa que está parada, desanimada, esperando não sei o que, não sei da onde, não sei como. Aquele que observa o vento não semeia. Aquele que olha as nuvens não colhe. Então, aqui o sábio está se referindo a uma pessoa que não tem motivação, uma pessoa que está inerte, né? Ela não consegue dar o start, ela sabe como fazer, ela sabe qual é o caminho, ela tem a informação, mas falta aquela iniciativa que nós chamamos, brincando, de vontade política, né? A pessoa fica inerte, esperando não sei o quê. Se você já sabe, você já tem o conselho para a tua prosperidade, você já sabe qual é o caminho para que se manifeste a prosperidade na tua vida, comece a semear. Então eu convido você a que seja um semeador aqui no nosso ministério e certamente você terá testemunho daqui a um tempinho. Tem muita gente que fica pensando nas coisas que estão acontecendo e muitas coisas acontecem porque a pessoa não semeia, né?
E quando você não semeia, fica um vazio ali na frente, fica um buraco na colheita ali na frente. É necessário você estar semeando constantemente para você estar colhendo constantemente também. Isso é igual o ato de se banhar. Você se banhou ontem, amanhã, hoje, né? Todo dia você tem que cuidar dessa parte do teu corpo. Da mesma maneira, assim é a semente. Então, eu queria te incentivar a ser um semeador aqui no nosso ministério. Lembrando a você que aqui não é por obrigação, aqui é por conhecimento. Se você sabe que você tem que dar um giro na tua vida, na área da prosperidade, comece semeando. E você vai ver se cumprindo na tua vida aquilo que Deus prometeu para aquele que semeia. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Certo dia, eu vou te contar uma história que aconteceu. Certo dia eu tinha que sair para comprar um determinado produto e eu ia visitar uma determinada loja. Estava acompanhado, tinha um companheiro comigo, e quando eu ia, peraí, eu tenho que entrar aqui nessa loja, ele falou, o que você está procurando? Eu falei, eu estou procurando tal produto. E ele falou, não entra aí. Eu falei, mas por quê? Se supõe que aqui eu encontre o produto que eu estou procurando. E então ele me disse, não, deixa eu te explicar uma coisa, não entra aí, porque certamente você não vai ser bem atendido no que você precisa aí. Vamos ali, vamos sentar ali, vamos tomar um café e eu vou te contar o que aconteceu com essa empresa. Então ele começou a falar, porque ele era uma pessoa que sabia do que tinha acontecido naquela empresa, e para mim, na minha mente, ali eu ia encontrar o produto que eu precisava naquele momento. E ele parecia que sabia mais do que eu a respeito de algo que certamente eu não estava sabendo, e ele me impediu de entrar ali e começou a me contar a história daquela empresa. E ele colocou assim para mim, bem claramente, imagine um dono de uma empresa, vou falar do dono daquela empresa ali. Ele quando começou essa empresa, a intenção dele era uma intenção X, ele tinha uma intenção clara com essa empresa. Então ele começou a contratar os empregados, porque ele começou essa empresa do zero. Então ele contratou um, contratou outro e foi contratando aqueles empregados, né? E como toda empresa, ela é composta de vários setores diferentes. Então o dono da empresa, estava começando a empresa do zero, ele começou, bom, eu tenho este setor, eu tenho aquele outro setor, eu tenho mais um outro setor, eu tenho aquele lá, então eu vou contratar pessoas e vou qualificar essas pessoas para trabalhar nesses setores, para que a minha empresa possa prestar um bom atendimento e todos os clientes que chegarem aqui possam ser atendidos com o produto que a gente tem aí para apresentar. Então aquele dono da empresa, me disse o amigo que estava comigo, ele começou a preparar aqueles empregados, até então, para cada função que tinham que desempenhar naquela empresa. E ele transformou os empregados em funcionários, porque até então eram empregados, mas quando ele qualificou aqueles empregados para os determinados setores, aqueles empregados agora já não eram mais simples empregados, agora eles eram funcionários, que significa que tem que funcionar no posto, na posição ou no cargo, na qualidade que foi colocada para funcionar. É daí que vem a palavra funcionário. Bom, muito bem, depois que ele preparou os funcionários e tudo mais, e deu instruções claras a esses funcionários de como eles deveriam se portar, o que eles deveriam fazer, como é que deveriam apresentar o produto da empresa, então agora o funcionário estava capacitado para desempenhar a função que o dono da empresa contratou para que ele desempenhasse a função. Pergunta, quem capacitou o funcionário? Você responde, o dono da empresa. Muito bem. Agora imaginemos aqui um outro quadro, que aí foi
o que o meu colega começou a me dizer, né? Porque eu queria entrar numa empresa para acessar um determinado produto. Ele não deixou. E começou a me contar essa história toda. E aí eu perguntei para ele, mas peraí, até aí está tudo bem com a empresa, qual é o problema da empresa? Ele, não, o problema vai começar agora. Imaginemos aqui um quadro. O funcionário capacitado para atuar numa determinada área, aí ele aprendeu aquilo ali, ele foi chamado para fazer aquilo ali. Então ele estava capacitado para atender aquele tipo de assunto. Pois bem, então esse funcionário que foi capacitado para trabalhar naquela área, para atender aquele tipo de assunto específico, de repente algo acontece na cabeça desse funcionário e ele extrapola. Ele extrapola, sai do seu setor e começa a se meter na área, no setor do outro funcionário que também tinha sido chamado, mas para aquela outra função específica. Então, se em uma empresa começa a acontecer esse tipo de coisa, o funcionário sai do seu setor e se mete a fazer coisas no setor do outro, o que acontece com o produto dessa empresa? Me perguntou meu companheiro. E eu disse para ele, bom, está arriscado, aconteceu uma grande confusão, porque aquele funcionário que estava capacitado para fazer aquele serviço ali, ele não pode se meter aqui, porque daqui ele não conhece. E se ele quiser se meter aqui e dar instruções aqui e querer fazer as coisas aqui, mas com a cabeça que ele tem e as informações que ele tem ali, ele vai estragar o produto da empresa. Aí eu comecei a compreender o que o meu colega estava me dizendo, para eu não entrar naquela determinada empresa para comprar aquele produto, porque eu não iria encontrar um produto digno. Porque aquela empresa, depois de certo tempo, ela entrou em confusão e os funcionários começaram a se meter um na área do outro. E aí eu dei razão a ele, eu falei, você tem razão, quer saber de uma coisa? Eu não vou comprar nada aí não. Deixa para lá, depois a gente vê isso. Pois bem, me lembrando dessa história hoje, eu quero te mostrar aqui um verso. Gálatas capítulo 2, verso 7, diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a mim, dizia Paulo, como a Pedro estava confiado o evangelho da circuncisão, judaísmo. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado para os judeus da circuncisão, esse mesmo Deus, né? O dono da empresa, operou também em mim com eficácia para com os gentios, não para com os judeus. Ou seja, o dono da empresa chamou Pedro para uma determinada função e chamou Paulo para outra determinada função. O mesmo dono, um só, o dono da empresa, tinha funções diferentes a desempenhar nessa empresa. Está me entendendo? Uma comparação que eu consegui ver com aquela história do meu colega. Então o dono chamou e capacitou os dois. Deus chamou Pedro e chamou Paulo, capacitou Pedro para os judeus e capacitou Paulo para os gentios, cada um na sua área. Aí fora tem uma música que fala assim, cada um no seu quadrado. Então em Gálatas 2, capítulo 9, diz assim, e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, diz Paulo, não a Pedro, a Paulo, nem a Tiago, a Paulo, nem a João, a Paulo, só a Paulo, deram-nos as destras, a mão direita, em sinal de comunhão, de companheirismo. Sabe quando você concorda com alguém? Poxa, é isso aí, você tem razão. Pedro, Tiago e João apertaram a mão de Paulo e de Barnabé, concordando. Nós fomos chamados para os judeus. E vocês, Paulo e Barnabé, foram chamados para os gentios.
verso 9, Gálatas 2:9. Eles concordaram com isso. Assim como aquele funcionário daquela empresa, né, foi contratado e concordou em trabalhar naquela área. E quando ele olhava para o outro setor e via o outro colega lá, ele falava assim: eu não sei nada daquele setor. Então eu concordo que você fica com esse setor aí, porque você foi preparado para esse setor aí. E eu vou ficar nesse setor aqui, porque eu fui preparado para esse setor aqui. Foi isso que aconteceu em Gálatas capítulo 2, verso 9. Pedro, Tiago e João concordaram com Paulo que Paulo havia sido chamado para os gentios e eles não. Só que tem o seguinte, isso foi no princípio, depois eles deram um golpe e assumiram o lugar de Paulo. Assumiram o lugar do outro. Como se numa empresa alguém de um setor passasse a perna e desse um golpe no outro, que está no outro setor, para assumir o lugar do outro e ficar com o trabalho do outro e ficar com a posição do outro. Aí só tem um probleminha. O problema é que Pedro, Tiago e João não haviam sido capacitados pelo dono para desenvolver o trabalho no setor de Paulo. Entendeu? Agora, porque é que quando você olha na rua por aí, igreja tal não sei o que de Deus, igreja de Jesus Cristo de tanto tempo, igreja tal, igreja que batiza, igreja quadrada, igreja que tem um método diferente de todo mundo, igreja que é de todo o universo, igreja que é do mundo inteiro, tá entendendo, né? Aí a pessoa pensante fala assim, por que tem tanta igreja se supostamente o produto teria que ser o mesmo? Pois é, o problema é que anularam aquele que foi capacitado para o setor da graça e fizeram uma bagunça danada. Trouxeram as coisas lá de trás para cá para frente e dessa maneira ficou uma salada mista. Então hoje em dia você encontra determinada religião que batiza no rio, a outra batiza na cachoeira, a outra batiza na piscina, a outra batiza no batistério que tem dentro da própria congregação, não é? Ô Senhor, peraí. Então por isso que você encontra essas discrepâncias todas, porque é como se aquele funcionário de determinado setor estivesse invadindo o setor do outro naquela empresa fictícia. E isso fez, lamentavelmente, quero terminar esse programa aqui lamentando, lamentavelmente, isso fez com que essa companhia, essa empresa, entre aspas, fracassasse em sua missão. Porque essa franquia, empresa, como você queira, você sabe que eu estou falando da igreja, né? Ela está chamada a revelar a multiforme sabedoria de Deus. Não, nada diferente disso. Não mais nem menos que isso. Então, quando Deus chamou e capacitou cada um para o seu lugar, Ele sabia como queria que a sua embaixada representasse o seu reino. Mas, como aqueles que se diziam embaixadores não respeitaram a função dos demais, invadiram o quadrado do apóstolo Paulo, hoje em dia, as chamadas igrejas fazem de tudo, menos apresentar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso é que ficou sendo apresentado nesses lugares vozes e diretrizes diferentes. Aqui pode cortar o cabelo, lá não pode. Aqui pode usar bermuda, lá não pode. Aqui pode ir na praia, lá não pode. Aqui pode cantar, lá não pode. Aqui pode dançar, lá não pode. Aqui, entende? Foi por isso que aconteceu essa salada mista aí. Portanto, essa empresa falhou na missão. É duro dizer isso da igreja. Mas essa igreja que está aí, ó, dislike. 2 dislikes. Falhou na missão. Antes da cruz, eles sabiam
e reconheciam quem eram os líderes. Veja que coisa interessante que me ocorreu. Quem eram os líderes antes da cruz? Os 12 apóstolos, e você sabe até de qual o nome deles. Mas e quando Cristo ressuscitou, portanto, depois da cruz? Quem é o líder? Muita gente não sabe. Por quê? Porque esconderam. Porque se meteram no quadrado do outro. Não estavam preparados para a graça de Deus. Eles estavam preparados para anunciar o reino que viria. Mas uma vez o reino tendo chegado, aqueles lá não tinham mais palavra para cá. Porque a palavra para cá é diferente daquela ali. Por isso é que o funcionário para cá, Deus chamou e preparou com um ensino diferente. Porque ele é o dono da empresa. Diferente daqueles antes da cruz. Não é a mesma coisa não, abençoado. Pedro, Tiago e João não tem nada a ver com Paulo. Outra coisa. São duas fontes, duas nascentes de água. E não pode ser a nascente jogar para fora. Água doce e água salgada ao mesmo tempo. Um dia está salvo, outro dia está condenado. Um dia o diabo foi destruído, outro dia o diabo está de novo. Expulsou o diabo, mas ele voltou. Cristo tirou o pecado do mundo, mas cuidado que o pecado está aí. Sabe, uma boca jorrando duas águas diferentes. Por que isso? Porque invadiram o setor do apóstolo Paulo. Então o que eles trouxeram para cá? O conhecimento que eles tinham lá. É como aquele funcionário da empresa, ele foi preparado para aquele setor ali. Ali ele desempenhou bem. Mas o erro foi quando ele quis o setor do outro, ele trouxe para um setor do outro o conhecimento dele. Não, mas não é a mesma empresa? Não é o mesmo assunto? Mas o conhecimento é outro. Porque antes da cruz era Jesus de Nazaré, não havia cristianismo, era judaísmo. Então, ao trazer para depois da cruz Jesus de Nazaré, é adultério espiritual. Como é que você vai dizer que é cristão querendo imitar alguém que era judeu? Alô? Presta atenção. Não tem senso. No make sense. Ó Gálatas insensatos, dizia o apóstolo Paulo. Então, abençoado, depois da cruz ninguém se submeteu ao líder. E o líder era, sempre foi, depois da cruz, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Portanto, hoje, esse tema, Café e Palavra, 2 apostolados diferentes, 2 chamados diferentes, 2 missões diferentes. Pedro tinha que anunciar que o reino viria. Paulo teve que anunciar que o reino já foi estabelecido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que você entra em lugares por aí que estão prometendo para um futuro, ninguém sabe quando, ruas de ouro, mar de cristal, e isso e aquilo, e isso tudo não é assim. Bem, abençoado, eu vou ficar por aqui, quero agradecer a tua presença, a tua participação, o teu like, o teu comentário, deixe teu nome, põe o teu comentário aí, tanto no Facebook quanto no YouTube também. Quinta-feira eu te espero com o programa Renove Sua Mente, né? Mas eu queria te pedir um favor, compartilhe esse link com essa palestra de hoje. Você não pode ter, não pode, isso vai dar confusão. Se você colocar o fio, juntar as 2 pontas do fio, ligar, o fio está ligado na tomada, você pega as 2 pontas e junta, vai dar um pipoco, faça isso não. Vai queimar o fusível, vai desarmar o disjuntor, ou então se não tiver fusível nem disjuntor, vai dar um curto-circuito e vai pegar fogo na tua casa. Cuidado com isso. Então, abençoado, pense nisso. Siga a gente nas nossas mídias, né, nos nossos canais. Até quinta-feira. Olha, renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.